Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, boa semana. Aqui, moçada, professor Carlos. E hoje mais uma aula para você, porém não uma aula de exercício. Vamos falar nessa aula sobre energia. Atendendo a pedidos, professor, uma aula de energia poderia ser sem fazer exercício, mas falando um pouco para a gente sobre energia? É claro que sim. Então o negócio é o seguinte. Para falar de energia e trabalho, a primeira coisa, o conceito de energia. Moçada, energia, se procurar, não tem conceito. Energia, então, é uma palavra da física que não tem conceito. Porém, energia, como eu escrevi ali embaixo, é um número associado ao estado de um ou mais objetos. Então, exemplificando, por exemplo, quando um corpo está em movimento, ele possui um número, que a gente diz que é a sua energia cinética. Quando um corpo está a uma certa altura em relação ao nível que a gente diz que é o nível de referência, esse corpo possui um número que é a sua energia potencial. Se nós temos uma mola comprimida, uma mola esticada, temos ali também um número que corresponde à energia potencial elástica dessa mola. E o legal de tudo isso é que a energia, olha lá, ó, princípio de Lavoisier, é verdade ou é mito? O princípio de Lavoisier diz que a energia não pode ser criada, não pode ser destruída, pode ser apenas transformada. Isso é verdade. Por quê? O que a gente vê é que a energia, ela muda de forma, de um tipo de energia para outro. Por exemplo, dentro da energia mecânica, nós temos a energia cinética e a energia potencial. E o que a gente tem em muitos sistemas é justamente essa transformação de energia cinética em energia potencial. Por exemplo, a cabecinha de caveira aqui, nessa altura paradinha tem energia potencial, mas na hora que ela cai, transformamos energia potencial em energia cinética. E o legal disso aí, eu coloquei também ali, que a energia é uma ponte entre áreas do conhecimento, como a física, química e biologia. Por quê? Porque a gente estuda a energia em todas essas áreas e essa energia é exatamente a mesma. Vamos para a nossa próxima telinha. Olha aí, essa aula é patrocinada por Nescau, mas Nescau não é o conceito de energia. Aqui eu estou fazendo uma brincadeira, Nescau é energia que dá gosto. Na verdade, o que é? É um energético. Quando a gente fala dessa transformação de energia, então ali o que nós temos? No alimento existe energia armazenada, que depois, quando consumido, vai se transformar em outro tipo de energia. Essa noção de, então, transformação de energia. E essa aula é patrocinada justamente por Nescau. Super Nescau, energia que dá gosto. Continuando então, gente, olha só. A expressão da energia cinética é dada por K igual a mv ao quadrado sobre 2. Ou, né, isso aqui pode ser representado por EC também, tá? Onde M corresponde a massa, sistema internacional em quilogramas, velocidade em metros por segundo. Não vai se esquecer, hein? A gente vê muita gente fazendo cálculo de energia colocando quilômetros por hora. E aí acaba errando uma coisa muito fácil. Então, sempre velocidade em metros por segundo. Unidade de energia é o joule, onde 1 joule é 1 kg vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. Um outro conceito agora corresponde ao conceito de trabalho. Observe, trabalho é a diferença de energia que um corpo experimenta quando sujeito à ação de uma força. É isso mesmo, então veja. Uma coisa que não tem aqui no meu desenho, que são os vetorzinhos, velocidade mais. Quando a gente submete um corpo a uma força, esse corpo aqui ele é deslocado, então observe que ele sofre um deslocamento, e a força atua sobre ele ao longo desse deslocamento. Quando a gente, então, multiplica a força pelo deslocamento, então nós temos o conceito de trabalho. Aprofundando um pouco, o trabalho ele corresponde ao que a gente também conhece como produto interno de vetores, tá ok? Então, a expressão do trabalho está aqui, ó, trabalho igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, onde a força é uma grandeza vetorial, o deslocamento é uma grandeza vetorial. Grandezas vetoriais têm módulo, direção e sentido, certo? Então, observe, quando a gente diz que a força atua a favor do movimento, que o trabalho tem sinal positivo, observe que o ângulo entre a força e o deslocamento é um ângulo que pode ser igual a 0 graus e é
menor que 90. Então está entre 0 e 90, não podendo ser 90. Quando a força atua contra o movimento, o trabalho tem sinal negativo e o ângulo é maior do que 90 e menor ou igual a 180. Observe que para 90 graus o trabalho é nulo, porque o cosseno de 90 é igual a zero. Quer dizer, quando a força é perpendicular ao deslocamento, o trabalho é sempre nulo. Prosseguindo aqui, observe que aqui nós chegamos num teorema muito importante, onde o trabalho é igual à variação da energia cinética. Ah, como que se chega nisso? Observe o seguinte, nós temos aqui força igual a massa vezes aceleração. Isso aqui você conhece, é a segunda lei de Newton. Temos aqui também a equação de Torricelli, certo? Equação de Torricelli, aquela que independe do tempo. Se eu fizer um desenvolvimentozinho rapidinho aqui, observe que a equação de Torricelli fica da seguinte maneira, isolando a aceleração. A aceleração vai ser igual, ó, a aceleração está aqui. Vou começar passando V0 ao quadrado para o lado de lá. Então fica V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre, quem multiplicar? 2 e o D. Então, sobre 2D. Observe que eu posso substituir isso aqui, ó, na segunda lei de Newton. E observe que com essa substituição eu passo a ter força, que é igual a massa, vezes aceleração, que é isso aqui, ó. Então vai ficar massa vezes V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2 vezes D. E agora, passando o D para o lado de lá, fica F vezes D. Opa! F vezes D é aquela expressão do trabalho que a gente viu na tela anterior, que é igual a mv quadrado divididos por 2 menos mv0 ao quadrado divididos por 2. Dá uma olhadinha então na outra tela, onde eu tenho isso aqui com letras bonitinhas. Observa ali, então, que aquilo que vinha desenvolvendo de trás para frente, trabalho igual a mv ao quadrado sobre 2, né? Onde aqui é a velocidade final que o corpo atinge e aqui é a velocidade inicial. Ah, não entendi, professor, como é que é isso? Então, observa aqui, tem aqui o piso, um corpo, e esse corpo tem uma velocidade inicial v0, e ele alcança uma velocidade final v, devido à atuação de uma força F. Tá? Considerando essa força F aí, uma força constante atuando. Então, aqui é a velocidade final. Observe que essa força aí atua ao longo do deslocamento. Esse corpo aqui tem uma massa m. E nós havíamos na tela anterior mostrado essa expressão. Observe que isso aqui é energia cinética final. Essa outra parcela, energia cinética inicial. E, como estamos subtraindo a final da inicial, nós temos a variação da energia cinética. Isso aqui é muito importante, é chamado de teorema da energia cinética, certo? Agora, dando continuidade, nós temos um outro trabalho que é considerado como sendo um trabalho especial, que é o trabalho do peso. O trabalho do peso, ele é dado, na verdade, por m vezes g vezes h. Para ser mais preciso, o correto é escrever que o trabalho do peso ele é m vezes g vezes ΔH, que é a diferença de altura experimentada por um corpo. Como que funciona isso? Isso aqui funciona do seguinte modo. Imagina um corpo, por exemplo, que ele está aqui no solo e esse corpo ele é deslocado, então ele sofre um deslocamento onde ele experimenta uma altura ΔH. Observe que quando esse corpo é elevado, a força-peso está sempre apontando verticalmente para baixo. Então, sabemos que peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então, massa vezes aceleração da gravidade vezes ΔH vai dar o trabalho realizado pela força, peso, quando esse corpo passa dessa posição 1 para uma posição 2. Coisas importantes que você precisa saber sobre o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso independe da trajetória seguida pelo corpo. Então, se aqui, por exemplo, é o solo e o corpo faz essa trajetória para ir de A para B
ou faz essa trajetória para ir de A para B, onde existe aí uma diferença de altura ΔH entre A e B, o trabalho acaba sendo exatamente o mesmo, porque o trabalho depende da trajetória. Muito importante esse conceito, hein? O trabalho depende da diferença de altura que o corpo experimenta. Está aqui, ó, diferença de altura ΔH. O trabalho é positivo quando o corpo desce, o movimento tem o mesmo sentido da força gravitacional. Por quê? Quando o corpo desce, o peso aponta para baixo e o deslocamento, no caso aqui, é para baixo. Mas, quando o corpo é elevado, então o que acontece? Quando o corpo é elevado, imagine só. Aqui está a força-peso para baixo, o corpo é elevado e vem parar aqui em cima, mas observe que o deslocamento que o corpo sofre é para cima. Como o peso tem sentido oposto ao deslocamento, o trabalho tem sinal negativo. Tá? Então, um outro conceito importante a respeito de trabalho seria trabalho quando a força é variável. Observe que aqui nós temos um valor de força F0, sendo uma força qualquer aplicada num corpo. Esse corpo é deslocado por uma distância d, porém observe que, quando acaba o deslocamento, a força é um valor diferente, é um valor de força F. E o que aconteceu? Essa força ela foi crescendo de forma irregular. Aqui no exemplo é crescendo, mas poderia ser diminuindo, por exemplo. Então, o trabalho não pode ser calculado por aquela expressão que a gente viu, trabalho força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, por causa do motivo da força ser variável. Então o trabalho é numericamente igual à área. Agora não se assusta, por quê? Porque normalmente, quando você pegar esses cálculos de trabalho, você vai perceber que essa figurinha é um retângulo. Sabe calcular área de retângulo? Base vezes altura. É um quadrado a área. Então, área de quadrado, base vezes altura. Às vezes é um triângulo, base vezes altura sobre 2. Ou um trapézio. Então, é muito comum essas 4 figuras geométricas aparecerem nos exercícios que envolvem trabalho. Só que presta muita atenção, porque o trabalho sempre é no gráfico força versus deslocamento. Então, cuidado com o tipo do gráfico, olha bem para calcular a área, se é força por deslocamento esse gráfico. Bom, um outro trabalho importante aqui é o trabalho da força elástica. Gostaria que você observasse que a equação da força elástica, ela é deduzida através da área. Atenção, o gráfico da força elástica em função do deslocamento que sofre, por exemplo, aqui ó, uma mola. Aqui a mola está na sua situação está na sua situação de repouso ou de equilíbrio. Aí é feita uma força, no caso aqui, fazendo com que a mola estique. Observe que a força elástica trabalha em sentido oposto, tentando fazer com que a mola volte ao seu estado normal. E aqui nós temos um deslocamento x dessa mola. Isso aqui foi colocado no gráfico, a força elástica, que está sendo feito pela mola, para tentar trazer a mola para a posição de equilíbrio, e o deslocamento x. Bom, isso aqui é um triângulo, hein? Base vezes altura sobre 2. Então está aqui, ó, base é x, a base é x, a altura é f sobre 2. Mas a força elástica, ela é dada por K em módulo, por K que é a constante elástica, vezes esse deslocamento x. Que, se substituído então aqui no lugar de F colocando K vezes x, fica K vezes x, x vezes x, x ao quadrado. Então está aqui o trabalho feito por uma mola, ou o trabalho feito pela força elástica, kx ao quadrado, divididos por 2, tá ok? Tá aí, estamos acabando essa aula. Espero ter ajudado, espero você em outras aulas também. Se gostou, convido os colegas para assistir essa aula aí, falou? Tchauzinho pra você! Uhul!